Voltando aqui, pessoal, fizeram a tarefa para casa que eu pedi de vocês, né? Fizeram a tarefa? Não começa, não assiste essa aula aqui, esse bloco aqui, enquanto você não estudar, o bloco anterior, combinado? Beleza? Gente, nós vamos entrar agora numa parte de recursos, tá? A Lei 8.142, ela fala também de recursos. Como assim recursos, Fábio? Ela fala, os recursos da saúde, eles vão ficar onde? Eles vão ficar, a lei fala a palavra alocados, mas entenda, guardados, onde? Como que eles vão ser guardados? No orçamento? E os critérios de transferência do Fundo Nacional de Saúde. O que um município precisa ter para receber dinheiro federal de saúde? O que um estado precisa ter para ele receber valores do Fundo Nacional de Saúde? É isso que a gente vai ver aqui agora. Primeira coisa que a gente vai ver é exatamente essa parte aqui de alocação de recursos. Então, é o que está no artigo 2º. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados, né? Eles serão nomeados, guardados como despesas de custeio de capital, está tudo aqui, ó, do Ministério da Saúde, seus órgãos, entidades da administração direta ou indireta. Eles serão também alocados como investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Conselho Nacional, e investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. E também eles serão alocados como a cobertura das ações de serviço de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. Então, esse artigo 2º, ele fala da alocação de recursos da saúde, do Fundo Nacional de Saúde. E aí, o seu parágrafo aqui, único, ele fala que os recursos referidos no inciso 4 desse artigo destinar-se-ão a investimentos na rede de serviços, a cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e as demais ações. Então, essa parte aqui de ações e serviços de saúde vai para esse investimento na rede, investimento nos serviços de saúde, tá? Tanto na parte ambulatorial como na parte hospitalar. Os recursos do inciso 4 do artigo 2º desta lei serão repassados de forma regular e automática para municípios, estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos no artigo 35. A gente vai já falar que esses recursos aqui, eles vão ser transferidos para estados e municípios, e eu queria que vocês colocassem de forma automática. Então, aqui o artigo está dizendo que vai ter transferência de recursos de forma automática. Transferência de recursos de forma automática, tá? A gente vai já falar ali do 35, tá? Enquanto não for regulamentada a aplicação dos recursos previstos no artigo 35 da Lei 8.080, será utilizado para o repasse de recursos exclusivamente o critério do parágrafo 1º do mesmo artigo. A gente vai já falar sobre isso. Muito bem, gente, nós estamos falando aqui de duas situações, tá? Que eu quero que vocês agora vejam comigo aqui. Vem comigo aqui, pessoal. Eu quero muita atenção de vocês aqui agora. Nós temos a lei 8.080/90. Muita atenção aqui, tá? E nós estamos estudando agora a lei 8.142/90, tá? Lá na 8.080, nós temos um artigo, que é o artigo 35. Nós temos o artigo 35. O que o artigo 35 da Lei 8.080 ele disciplina? Ele diz o que um município, o que um estado, o que os municípios, o que os estados, vamos colocar aqui, e o que o Distrito Federal precisam ter
para receber mais recursos. Então, quanto mais coisas, mais incisos, tópicos, lá do 35, um estado, um município, o Distrito Federal possuir, mais dinheiro ele vai ter. Então, a análise do 35, da Lei 8.080, diz respeito à quantidade de valor que vai ser transferido para municípios, estados e Distrito Federal. Mas aqui, na lei que nós estamos estudando, aqui na Lei 8.142, nós temos o artigo 4º. O artigo 4º, ele complementa o 35, mas numa outra situação. Ele traz o que os municípios, o que os estados e o que o Distrito Federal precisam ter, tá? O que eles precisam possuir, para receber recursos, para receber dinheiro. São duas situações diferentes, galera. Aqui no artigo 4º, o que o município precisa ter para ele receber dinheiro? Beleza, ele preencheu todos os requisitos do 4º, agora vamos lá no 35, município, vamos ver quanto de dinheiro você vai receber. Primeiro se faz uma análise do artigo 4º para saber se estados e municípios e o Distrito Federal estão aptos a receber dinheiro. Depois que é dado esse ok, pá, artigo 4º, estado, município, Distrito Federal, você está perfeito. Vai lá para o 35 para saber quanto que aquele estado, aquele município vai receber. São duas situações diferentes, eu espero que vocês tenham entendido. Vocês precisam memorizar o 35 para uma prova de concurso público e vocês precisam memorizar aqui o artigo 4º também, mas saber a nuance de cada artigo desses, o que cada artigo realmente está trazendo para você. Deu para entender? Vamos voltar aqui na lei, que eu já preparei para vocês uma coisinha, presente meu. Vocês sabem que eu gosto já de entregar para vocês tudo maceteado, não é verdade? E aí, gente, temos aqui o artigo 4º. Tá vendo? Ó, esse aqui é o artigo 4º. Tudo isso aqui é o que um município precisa ter, é o que um estado precisa ter para ele receber dinheiro. Tá? Para ele receber dinheiro. Então, o que ele precisa ter para receber dinheiro? Tá? Aí, o que ele tem que ter tudo isso aqui. Todo estado, município tem que ter fundo de saúde, tem que ter o seu conselho de saúde com composição o quê? Da sociedade, com composição o quê? Paritária, tem que ter plano de saúde, relatórios de gestão, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento e tem que ter, galera, comissão de elaboração do plano de carreira, de cargos e salários previsto o prazo de 2 anos para a sua implementação. Tá? Para a sua implementação. Deu para entender? E aí, eu já coloquei para vocês aqui uma tabelinha que eu quero que vocês imprimam. Vou até diminuir aqui para ver se ela fica aqui na tela melhor, mais encaixada. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Aqui está, gente, tanto o artigo 35 como o artigo 4º. Então, aqui nós temos o 35 e aqui nós temos o artigo 4º. Eu quero que você imprima essa tabelinha e eu quero que você memorize aqui o que é o 35. Olha aí o que eu já coloquei para você. O que é o 35? O 35 é a definição dos valores a serem transferidos para estados, municípios e Distrito Federal. O que é o artigo 4º? São os requisitos obrigatórios para que estados, municípios e Distrito Federal recebam valores. Então, se o município, um estado não tiver alguma coisa do artigo 4º, ele não recebe valor. Tá? Beleza? Aí, o não atendimento pelos municípios, ou pelos estados, ou pelo Distrito Federal, dos requisitos estabelecidos nesse artigo, implicará em que os recursos concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos estados ou pela União. Fábio, eu não entendi. Gente, temos aqui a União,
temos aqui um estado, por exemplo, um estado X, e temos aqui, por exemplo, um município Y, certo? Tranquilo? Se o município não possuir os requisitos do artigo 4º, falta alguma coisa e o município não pode receber dinheiro. Porque se o município ele está apto, a União, gente, ela deposita dinheiro diretamente na conta do município. Se o município está apto para receber dinheiro do Fundo Nacional de Saúde, a União deposita diretamente na conta do município. Se o município não está apto, né? Se o município não está apto, aí o que acontece? A União ela transfere para o Estado e o Estado que vai ficar a conta-gotas mandando para o município. O certo, a regra, é o dinheiro cair direto aqui. Mas, o não atendimento pelos municípios, ou pelos estados, ou pelo Distrito Federal, dos requisitos desse artigo, que é o artigo 4º, implicará em que os recursos sejam administrados, respectivamente, pelos estados ou pela União. Tá? Se é o Estado que não está apto, é a União que vai ficar de conta-gotas mandando dinheiro para o Estado. Tá? É assim que funciona. Meus amigos e minhas amigas, e acabou aqui a nossa Lei 8.142, como eu falei para vocês, ela é uma lei bem curtinha, tem aqui 7 artigos, mas tem muita coisa aqui para você ter que estudar, tanto a parte de conferências, de conselhos, como essa parte de recursos, tá? Você tem um material aí, um e-book aí aqui dentro do nosso curso perfeito para você imprimir ele e botar para estudar ele aqui, que fazendo isso, eu não tenho dúvida que você vai gabaritar toda e qualquer questão da Lei 8.142, tá bom? Muito obrigado e eu vejo você no nosso próximo encontro. Tchau!